Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, em todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Amado, amada do Senhor, essa palavra que naquele momento foi direcionada para Josué, é uma palavra para você no dia de hoje. Não fui eu quem te ordenei. Seja forte e corajoso. Deus está dizendo assim: você não está aí por acaso. Tudo isso que está acontecendo não está acontecendo por acaso. Essa situação que você está vivendo não é obra do acaso, não é coincidência, não é algo que aconteceu do nada. Deus está dizendo assim: cada passo, cada detalhe, cada acontecimento, cada palavra desferida a você, tudo isso faz parte de um plano traçado por mim. E a missão que eu coloquei nas tuas mãos, ela é árdua. Aos teus olhos você precisa de um milagre, mas fui eu quem te ordenei. E aí ele dá uma ordem. Ele está te mandando ser forte. Deus está dizendo assim: eu não te dou a opção de ser fraco. A opção de ser fraco, ela é algo, esta opção é algo que foi criado por você. É você quem criou esta opção. Porque eu te mando ser forte. Mas o interessante é que Deus, ele não manda, ele não ordena algo sem nos dar as ferramentas necessárias para que o que ele mandou você fazer se tornar possível. Tudo que Deus te manda, te ordena fazer, ele te dá as ferramentas para isso se tornar possível. Assim como ele fez com Josué, ele faz comigo, ele faz contigo. Ele te dá a capacidade para você ser forte nesse momento que você está vivendo agora, onde você vive falando para todo mundo que você não consegue, que você não aguenta, que você é fraco, que você tem medo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão perguntando aqui, onde foi que eu li?
Josué 1:9. Eu li o capítulo 1, mas eu estou aqui enfatizando o versículo de número 9. Mas tudo bem, eu li essa passagem, Deus dando uma orientação para Josué, aqui na palavra do Senhor. E certamente você quer saber um pouquinho o que é que estava acontecendo. Pois bem, nesse momento aqui que Josué recebeu essa palavra de força, de ânimo, ele estava certamente se sentindo sozinho. Afinal, Moisés, o grande líder de Israel, ele havia morrido. Imagine você construir uma história ao lado de alguém, assim como Josué. Imagine você que sempre que precisava tomar decisões, você tinha um líder, você tinha um mentor, você tinha alguém que auxiliava nos momentos de dificuldade. E agora, esse líder havia morrido. Imagino que Josué, naquele momento, se sentia um pouco sem direção para tomar decisões, para traçar estratégias, porque ele era apenas o auxiliar de Moisés. E agora ele precisava liderar aquele povo, uma nação. Liderar para quê, irmã Clarissa? Para conquistar a terra prometida. E aí Deus, ele entende o que se passa no coração de Josué, assim como ele entende o que se passa no teu coração. E Deus, ele chega para Josué com uma palavra de encorajamento, de força. Porque ele sabia que essa palavra de força, ela seria naquele momento direcionada para Josué e seria direcionada hoje para você que ouve a Rádio Novas de Paz. Porque Deus, ele sabe o teu coração. Ele conhece as tuas lágrimas, ele conhece o tamanho da tua dificuldade. Deus, ele conhece cada detalhe do que você passa, do que eu passo. Deus, ele conhece os medos que você enfrenta. Deus, ele conhece também as dúvidas que permeiam a tua mente naqueles momentos em que você se encontra diante de um grande desafio que você se considera incapaz de vencer. Ah, essa palavra é para você. Talvez o que te dava segurança tenha morrido, assim como Josué. Josué tinha a sua segurança em Moisés e agora Moisés não estava mais lá para lhe amparar, para dizer: Josué, a decisão final será essa. Como é bom a gente poder se amparar em alguém que diz o que é certo, o que é errado, vá por aqui, vá por lá. Mas eu quero dizer a você, amada do Senhor, mesmo que aquilo que te dava segurança tenha morrido, o Senhor, ele está cuidando do teu futuro. O Senhor, ele está cuidando do teu presente. O Senhor, ele está cuidando do que é teu. Você não perdeu nada. Deus apenas encerrou um ciclo. Deus apenas mudou uma estação da tua vida. Você está entendendo o que ele está falando para você hoje? Você considera ter perdido algo, mas ele está dizendo: é um novo tempo para você. Você considera que você não tem mais aquilo que você gostaria de ter ou que você simplesmente nunca teve. É Deus dizendo assim: eu estou te dando uma nova oportunidade de viver um novo momento, de te respirar novos ares, de virar uma página e escrever uma história grandiosa, assim como aconteceu com Josué. O que você perdeu pode ter sido grande, mas Deus, ele é maior. Versículo 2 aqui,
Diz a palavra de Deus: Moisés, meu servo, é morto. Olha aqui Josué, agora tendo que lidar com a perda de um líder, um mentor, um símbolo de autoridade. Mas Deus, ele diz assim: olha Josué, você não pode parar agora nesse luto. Você não pode agora ficar choramingando. Todas as vezes que você tem que decidir, você não precisa ficar lembrando: ai, como seria bom se Moisés estivesse aqui. Ah, por que, Deus? Por que tu tirasse Moisés da minha vida? Por que, Deus? Seria tão bom se Moisés estivesse aqui. Ei, Deus está dizendo: para com esse choro. É a tua vez, é a tua hora. Eu te capacito, eu te sustento, eu te dou forças para enfrentar aquilo que você não se considerava capaz de enfrentar sozinho. É a tua vez. Vai em frente. Avança. Ei, amada, você não pode parar. Porque algo que você esperava ter, você não tem. Você tem que parar de ficar chorando, de ficar reclamando em cima do leite derramado, como diz o ditado. Eu não sei o que morreu na tua vida. No caso de Josué foi Moisés. Mas talvez tenha sido um sonho que morreu. Talvez algo que você almejava muito, que você idealizou por muito tempo. Vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser por aqui. E nada daquilo aconteceu. Morreu. Não sei se foi uma amizade que te colocava para cima, que você sentia que era importante. E hoje você não tem mais. Um projeto que você iniciou e você não deu conta, você parou no meio do caminho, morreu. Ei, pode ter morrido tudo, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus ainda está vivo. O teu Deus permanece vivo. E quando algo acaba, é porque o tempo daquele ciclo se cumpriu. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus está dizendo assim: era só aquele tempo. Aquele tempo foi necessário, mas agora não mais. Daqui para frente será diferente. Daqui para frente não terá mais isso. E você precisa entender que Deus ainda está vivo, embora um projeto, um sonho, algo que você idealizou, morreu. Enquanto você estiver preso ao que ficou lá para trás, você não vai receber o novo de Deus. O novo de Deus não chega. Por quê? Porque você está amarrado no passado, o novo está lá na frente. E você vai ficar ali, apegado, enrolado. Tenha muito cuidado, porque Deus, Ele permite situações na nossa vida para escrever uma nova história. Ou para se cumprir uma nova história que Ele já escreveu, mas muitas vezes nós escolhemos ficar preso a algo que não vale a pena, algo que se passou, algo que não tem importância, algo que não faz parte da história que Deus escreveu. Você está entendendo? E aí, meu amado, minha amada, você precisa dar um passo de fé e dizer assim: Senhor, isso que se passou foi importante naquele tempo, naquele momento. Moisés foi importante naquele tempo, naquele momento. Se ele fosse importante hoje, Deus não teria levado. Se Deus quisesse que Moisés estivesse aí com você agora, Deus não teria levado. Deus não teria soprado. Estaria aí. Se fosse fundamental, se fosse necessário para a tua sobrevivência espiritual, Deus não teria permitido que fosse tirado da tua vida. Mas se foi, você é capaz de enfrentar sozinho. E você precisa dar um passo de fé mesmo com medo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? E Ele está falando assim: olha, enxuga as tuas lágrimas. O sonho morreu, o projeto morreu,
aquilo que você sonhou, idealizou, planejou, escreveu na sua agenda, morreu. Mas eu estou vivo. Eu estou vivo. E tem muitos que estão me ouvindo nessa manhã, que estão vestindo vestes de luto, que parece que perdeu um ente querido, porque vive sempre cabisbaixo, vive sempre reclamando daquilo que não tem ou daquilo que queria ter, e teve por um tempo e agora não tem mais. Amado, amada do Senhor, deixa eu contar uma história aqui para você. A história de Catarina, uma das mulheres mais importantes da história da igreja. Essa mulher, ela é uma ex-freira que viveu sua vida no convento, mas conheceu o Evangelho, e depois que conheceu o Evangelho através de Martinho Lutero, ela seguiu os ideais do movimento da Reforma Protestante. Pois bem, Catarina era uma mulher muito corajosa. E ela se casou, se tornou a esposa de Martinho Lutero. Quando a gente fala da Reforma Protestante, a gente sempre lembra de Martinho Lutero. Mas eu gosto também sempre de lembrar dessa mulher muito importante, Catarina. Catarina Vambora, mulher de Martinho Lutero. Por que eu gosto de lembrar dela? Porque tem uma história bastante conhecida que eu vou contar aqui para você que aconteceu sobre esta mulher forte, sobre esta mulher corajosa. Certa vez, diante das dificuldades da reforma, Lutero estava muito deprimido. Ele não se alimentava. Ele passava dias trancado no seu quarto. Ele estava tomado pelo medo. Ele estava ali, aparentemente, em depressão. Tomado pelo medo, tomado também por dúvidas em relação se o que ele fazia era de Deus, não era de Deus. E ele ficou ali abalado, atribulado dentro do seu quarto, sem comer. Certamente, durante aquele tempo, sua esposa, Catarina, tentou levantá-lo, tentou erguê-lo, tentou levar uma palavra para ele, e ele não deu importância. Ele estava ali largado, jogado. Mesmo entendendo ser um homem levantado por Deus, que marcou a história do Evangelho, ele estava ali, na caverna. Sua esposa, Catarina Vambora, agora toma uma decisão. Ela se veste de preto, com vestes de luto, e ela vai até lá visitar Martinho Lutero. Quando Lutero olha para ela, vestida toda de preto, como se fosse a um enterro, ele toma um susto. E ele pergunta: o que foi que houve, minha esposa? Por que você está de preto? Alguém morreu? E Catarina responde: sim, parece que Deus morreu. Naquela hora, aquela mensagem e aquela cena chega no coração de Martinho Lutero como uma espada afiada. E a reação dele imediatamente foi sair do quarto, porque ele sabia que Deus não havia morrido. Ei, amado, amada, Deus não morreu. Você não precisa estar nesse luto. Não esqueça. Pode ter morrido algo, um sonho, alguém, uma história, um projeto. Mas Deus continua vivo. Deus continua vivo. Salmo 30. Deixa eu ler aqui esse lindo salmo. Quero ler do verso 1 ao 5, depois do 11 ao 12. Diz o salmista: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa.
Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tu me tiraste da sepultura, prestes a descer a cova, e me devolveste a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento ele troca. Vestes de luto, vestes de enterro, vestes pretas, como de costume se usar nos momentos de sofrimento. O salmista diz que ele troca, ele tira aquela veste e ele entrega uma veste nova, uma veste de alegria, uma veste de dança, para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Deus está fazendo um convite a você. Ele está dizendo: eu te entrego roupas de alegria, vestes de louvor, de dança, de júbilo, vestes de cores. Agora você escolhe. Ele está dizendo assim: levanta, levanta desse sofrimento, dessa angústia que você deixou dominar o seu coração. O salmista falou assim: Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me curastes. Ele mostra que Deus, o Todo-Poderoso, ele tem o poder de curar você da depressão. Deus, o Todo-Poderoso, ele tem o poder de curar você dessa ansiedade que te domina, que te põe medo, que te paralisa, que faz com que você deixe de receber as muitas bênçãos que Deus tem para te dar aqui na terra ainda. Aleluia. O salmista, ele disse assim: Senhor, o Senhor me tirou de uma sepultura. Sabe o que é isso? Eu estava morto, mas o Senhor, com teu poder, me tirou dali. Meu amado, minha amada, existe saída ainda, existe solução para você. O que Deus fez no passado, Ele faz no presente. Basta com que você apenas se entregue com seu coração, que você mude essa veste, porque hoje Deus te entrega veste de louvor, veste de alegria, para que o seu coração cante louvores ao Senhor, como diz aqui o salmista. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Outra coisa aqui que eu aprendo: quem toma a decisão é você. Mas a força para vencer está em quem caminha com você. E aí você escolhe caminhar com Deus ou não caminhar com Deus. Se você escolhe não caminhar com Deus, você vai caminhar fraco. Por isso que muitas vezes você se sente tão desanimado. E esse desânimo, ele lhe sobreveio por uma escolha que foi tão somente sua. Porque Deus, ele escolheu caminhar com você, mas algumas vezes você escolhe não caminhar com Deus. Quando você se torna senhor de si, quando você quer tomar as suas próprias decisões, quando você decide não escutar o que Deus tem para você por meio de pessoas ao teu redor, pessoas piedosas que querem te aconselhar por meio de princípios e valores bíblicos. Eu não estou falando de qualquer conselho, mas muitas vezes Deus usa algumas pessoas para nos levantar e nós insistimos em continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Eu escolho não caminhar com Deus quando eu escolho agir dessa forma. Mas quando eu escolho caminhar com Deus, vem força. Olha Deus aqui prometendo, dizendo assim: assim como eu tive com Moisés, Josué, eu vou estar contigo também. Você acha que Deus é só com seu pastor?
porque ele foi chamado ali para o ministério, para apacentar ovelhas, porque hoje ele já construiu não sei quantas igrejas, porque ele chega lá no microfone e ele fala com uma oratória admirável. Não, Deus é com você do mesmo jeito. Você acha que Deus é só com aquela pregadora que você admira? Você acha que Deus é só com a sua dirigente de oração? Você acha que Deus é só com seu pai que te criou no evangelho, que te ensinou princípios bíblicos? Não. Deus é com ele, Deus é com você também. Ele promete na sua palavra. Assim como eu estive, assim como eu estou com teu pastor, assim como eu estou com tua dirigente, assim como eu estou com aquele pregador que você admira, aquela mulher de Deus piedosa que você admira, eu estou com você também. Eu estou com você também. A promessa de Deus para Josué era a seguinte: olha, Josué, você não vai sozinho. Ô amada, quando Deus te chama, Ele garante a presença dEle. Deus não é irresponsável. Ele permitiu isso aí, Ele não é irresponsável para deixar você sozinho. Você sozinha. Ele garante que Ele está com você. Sozinho você perde. Com Deus você é imbatível. Abacuque 3:19, Abacuque disse assim, o profeta: o Senhor é a minha força e Ele me faz andar em lugares altos. Você crê que Deus lhe fará andar por lugares altos? Deixa eu explicar esses lugares altos aqui para você. Muitas vezes, quando a gente fala em lugares altos, quando o pregador, ele decreta uma palavra de bênção sobre a vida daquele povo que está ouvindo ali a ministração, muita gente já chega logo ao entendimento de que aquela palavra de bênção se trata de bênçãos materiais. Eu vou ficar mais famoso, vou ficar mais conhecido. Meu nome vai ficar mais forte. Meu ministério. Eu vou ganhar um carro novo. Eu vou ter mais poder no meu ambiente de trabalho. Meu nome vai ficar forte. Meu status vai crescer. Eu vou ganhar mais dinheiro. Não são esses os lugares altos que Deus ele tem para você como prioridade. Esses lugares altos que a palavra de Deus ela fala é acima dos problemas. É onde Deus ele te faz caminhar. Ele te faz com os pés como o da coça. A coça anda por lugares altos. E ali nos lugares altos ela tem maior visibilidade de tudo. Ela está segura dos perigos. Esse lugar alto fala do centro da vontade do Senhor. É onde você está pisando ali, em passos firmes, em locais firmes, mesmo nos tempos difíceis. E Deus, Ele quer fazer os teus pés assim, para você pisar firme. Meu amado, minha amada, o Senhor é a tua força. E esse lugar alto que Ele tem para te colocar é um lugar muito melhor do que a fama pode te entregar, do que os prazeres do mundo pode te entregar. É um lugar de paz, de gozo, de tranquilidade, onde não falta o sono tranquilo, onde não falta paciência para com as pessoas, onde não falta tolerância para com o erro dos outros, onde não falta calmaria, onde não falta equilíbrio emocional, espiritual. Esse é o lugar alto que Deus tem para a tua vida. E Ele diz assim: eu estarei com você do mesmo jeito que eu estive com Moisés. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, você já entendeu que o
que você perdeu pode ter sido até grande ao seu julgamento, mas Deus é maior. Aí você diz assim, ok, eu já entendi, irmã, que Deus está comigo, que Deus é maior do que aquilo que eu perdi, que Ele supre, que Ele preenche. Eu já entendi também que eu preciso caminhar com Ele, porque a força que eu preciso não vem de mim, vem dEle. Agora, qual o segredo dessa força? Eu me sinto fraca, irmã Clarice, eu me sinto fraco. Eu até escuto a palavra na Nova de Paz, mas tem hora que eu não consigo enfrentar, as situações são tão difíceis. Aí a palavra de Deus fala aqui que o segredo está na palavra e na obediência. Amado, amada do Senhor, no versículo 8, a palavra de Deus diz, medita de dia e de noite. No versículo 7 diz, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui, a própria palavra está dando a você diretrizes para você vencer, diretrizes para você adquirir força. E isso aqui não é só uma questão de fé, é questão de ciência também, é questão de números, são fatos. Amado, amada do Senhor, recentemente um instituto publicou uma pesquisa que fala que pessoas que meditam na palavra 4 vezes ou mais por semana, ela tem uma menor propensão de se envolver com drogas, com álcool, com pornografia. Essas pessoas, ela têm uma propensão muito menor a desenvolver crises de ansiedade, a entrar em depressão. Minha amada do Senhor, o que é que você está fazendo, perdendo seu tempo aí no seu celular? O que você está fazendo, perdendo seu tempo conversando, fofocando na frente da sua casa com suas vizinhas? Vai ler a palavra. Essa palavra, ela é força. Essa palavra, ela é alimento. Essa palavra, ela é saúde emocional. Essa palavra é limpeza de toxinas aí no teu corpo, que você está aí reclamando de dores, que você nem sabe de onde essas dores vieram, e essas dores, elas chegam porque você não está bem espiritualmente, porque você não está bem emocionalmente. Eu não estou aqui dando diagnóstico para você. A dor, ela tem muitos fatores, mas muitas das dores que nós temos são sintomas emocionais. É o nosso corpo dizendo, eu não aguento esse negócio. Eu não aguento. Eu não aguento a ausência de sono. Eu não aguento essa alimentação péssima por conta da ansiedade. Aí você se entope de açúcar. É o seu corpo gritando, sabe? Dizendo assim, para com isso, se alimenta melhor. Para de descontar tua ansiedade no açúcar, nas massas. É o seu corpo dizendo assim, dorme, dorme. Mas você não consegue dormir porque você está tão ansioso. Você pega seu celular e você fica lá até 3 horas da manhã. Vendo coisa que não te acrescentaram em nada. Pelo contrário, fizeram tua mente derreter. Você ficar cada dia mais afastado de Deus. Mais burro também. Mais burro. Porque é isso que as redes sociais fazem com a gente quando a gente não sabe controlar. A gente gasta um tempo ali que a gente podia estar gastando, lendo, adquirindo conhecimento, ou dormindo, porque você precisa dormir, você precisa descansar. É o teu corpo gritando. Algumas vezes, quando você, sabe, quando você vê uma pessoa que você não perdoou ainda, você diz para todo mundo, eu perdoei, só não quero conviver, né? Essa conversa furada. Não aguento, negócio não, eu perdoei, deixa aquela pessoa para lá, mas no fundo você... Toda vez que você pensa naquela pessoa, você recebe uma descarga de sentimentos negativos. O coração pulsa mais forte, você sente vontade de... Pronto, isso aí. Esse agrupamento de sentimentos negativos fazem com que nós sintamos tantas dores que a gente não entende de onde elas vêm, nem para onde elas vão. E todas essas dores, elas podem se dissipar pelo poder que há na palavra de Deus. Meu amado, minha amada, isso aqui é algo muito simples. Mas você só vai conseguir essa cura por meio da sua fé. Por meio da sua fé. Aleluia. Oh, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Medita nela de dia e de noite.
Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está dizendo assim, ó. Mantém sua mente cheia da palavra. Sabe que acontece algumas vezes com a gente, um negócio assim, ó. Pelo menos acontece comigo. Tem dia que eu saio de casa, que eu nem lembro que eu sou crente. Acordo atrasada, saio embaixo do chuveiro, quando eu vejo já estou dentro do carro, na rua, quando eu vejo já estou dentro do avião. Eu digo, meu Deus, se eu quiser pensar um versículo, não me vem um versículo na mente. Estou seca, vazia, gelada, irritada, abusada. Eu estou amarga, eu estou enfesada, eu estou agoniada. Meu Deus do céu, sabe o que é isso? É a abstinência da palavra. Deus, Ele nos criou para vivermos em contato com Ele. Deus, Ele criou você para viver essa conexão com Ele, diária e constante. Se você diz, não, Deus, eu tenho coisas mais importantes. Não, Deus, eu não tenho tempo. Ai, você vai ficar aí esse limão azedo. Você vai ficar aí essa pessoa que, de tal ponto que nem você mesmo se suporta. Você entendeu? Deus, Ele quer dar um banho de doçura em você. Deus, Ele quer te tornar uma pessoa mais leve. Deus, Ele quer te curar dessas dores, desses teus problemas interiores mal resolvidos. Aí Ele diz assim, olha, não se desvia dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, e faz o seguinte, medita nela de dia e de noite. Deus está dando um segredo, Deus está dando uma receita como médico nessa manhã. Ele está prescrevendo para você, e Ele não está prescrevendo o Rivotril, Ele não está prescrevendo para você Zolpidem, para você dormir, não. Deus está prescrevendo assim, olha, medita nessa palavra de dia e de noite que você vai ficar bem, vai ter resultado. Mantenha sua mente cheia da palavra. Encha seu coração com a palavra. Quando você enche com a palavra, não tem espaço para você preencher com medo. Quando você enche seu coração da palavra, não tem espaço para você preencher com fofoca. Quando você enche seu coração, sua mente da palavra, não tem espaço para você preencher com notícia ruim. Você está entendendo? Olha que coisa linda. Um exemplo. Quando você estiver desanimado, medita no Salmo 30, que eu li aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você recebe essa palavra e se lembra que Deus, Ele não falha em cumprir suas promessas, que Deus, Ele não é de se arrepender, como você, que se arrepende, que solta o que você fala, do que você promete, como eu. Aí você confia, levanta sua cabeça e enfrenta. E enfrenta com o coração descansado. Memorize essas promessas. Tenha essas palavras no seu coração diariamente. Deixa a Rádio Novas de Paz ligada, para alimentar a tua alma. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para orar nesse momento. E relembrando, Moisés morreu, mas Deus permanece vivo. Deus permanece com você. Não foi do jeito que você quis, mas Deus permanece com as promessas dele de pé, viu? Você pode até ser fraco, mas em Deus você é forte. E por fim, medita nessa palavra de dia e de noite. Enche a tua mente dessa palavra. Só assim virão a força e a coragem que você precisa para enfrentar toda e qualquer dificuldade.